Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu gostaria de falar para vocês aqui 2 trechos bíblicos para a gente começar a falar nesse vídeo sobre a real conversão aos caminhos de Deus. Será que a gente realmente vive no novo nascimento? Será que a gente foi convertido de verdade? Vamos analisar? Vou ler aqui para vocês Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23, que diz assim, ó. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aqui também em Lucas, capítulo 13, do 22 ao 23, diz assim, ó, do 22 ao 30. Fala da porta estreita, né? Diz assim, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. E alguém perguntou a ele, Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Então, amados, falando, desses trechos bíblicos, eu fui pesquisar lá no site estudosdabiblia.net, achei um texto interessante e gostaria de fazer a gente refletir um pouco aqui, sobre isso. Então, eu deixo a pergunta. O que é que Jesus exige para sermos realmente convertidos? O que é que você acha que precisa? Será que é somente crer, orar e ir para a igreja? Não, amados. Isso não é o suficiente para a gente ser convertido. Aqui, eu estava lendo e diz que tem alguns pontos importantes. A humildade espiritual, ela é importantíssima. Significa a gente reconhecer a nossa indignidade, como diz lá em Mateus 18, do 1 ao 5, quando usou uma criança para ensinar a lição, Ele disse que a gente teria que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Ele diz também lá em Mateus 5, no verso 3, sobre os sermões de Atos, que sempre destacam a culpa do homem. E também fala lá em João 3. Enfim, a humildade espiritual, ela se baseia em sermos pobres espiritualmente e não apenas materialmente, Humildade não quer dizer você que é menos provido de recursos financeiros, mas é você entender que não é o orgulho que deve prevalecer e mesmo você tendo muito, você pode sim reconhecer que não é aquilo que te fará ser melhor que outra pessoa, Tem outro ponto também, que diz aqui, fala do cálculo da despesa. É loucura
começar um projeto sem entender o que é exigido para terminar. Muitos vão lá na frente, aceitam Jesus, mas não tem noção do projeto que é. Não tem noção do que é que deve ser feito. Acha que é só levantar o dedo. Cada um com a sua motivação, não é verdade? E é ilustrado lá em Lucas 14, no verso 26, e também no capítulo 27, no verso 33, que se alguém vai a Deus, mas não aborrece seu pai, não aborrece, né? Seu pai, sua mãe, seja o que for, ele diz que não pode ser o discípulo dele. Aqui não fala de ser rebelde não, tá? Fala em renunciar, né? Muitas coisas na nossa vida para seguir Jesus. E existem dificuldades e lutas para quem o serve. E isso deve ser... Claro que no início a gente não vai saber o que vai acontecer, mas a gente deve perceber que devemos sacrificar os nossos desejos próprios e muitas vezes a própria vida. Eu não falo a vida que a gente tem, né? Mas a vida que a gente leva, entende? Tem outro ponto também muito importante que é o verdadeiro arrependimento. Em Atos 2, no verso 38 e no Atos 17, verso 30, né? Fala do quanto é essencial a verdadeira conversão. Tem que ter uma mudança de estilo de vida radical. Matar o velho homem e revestir com o novo, ou seja, deixar o orgulho, a imoralidade, a ira e trocar por amor, verdade, humildade e perdão. Então, tem um ponto importante que diz assim, ó, não há conversão sem transformação. Muitos de nós, creio que podemos dar testemunho sobre isso. Eu mesmo posso dar o meu testemunho dizendo que minha vida hoje não é mais a mesma. E eu reconheço que de mim não veio isso. Muitas coisas que eu abri mão, que eu renunciei e que hoje eu ainda renuncio, é por amor a Deus. E eu não sinto falta, e eu não sinto peso, e eu não sinto que deixei algo e fico triste. É incrível como são coisas do mundo, né? Da nossa vida, que a gente leva normalmente e que a gente passa a deixar, não porque muitas vezes é algo ruim, né? Tipo, eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia tantas coisas de errado assim, mas Deus me incomodou nas pequenas coisas, né? Coisas que me prendiam, coisas que talvez eu idolatrasse, né? E são essas pequenas coisas que vão mudando o nosso caráter, vão mudando o nosso pensamento. Por isso que diz, não há conversão sem transformação. E eu creio, em nome de Jesus, na minha conversão. Então não adianta só crer, ser batizado, ir para a igreja, orar. Isso não é o suficiente. A vida tem que ser transformada. Tem outro ponto também que é o batismo bíblico, que fala em Atos 19, do 1 ao 7, que todo batismo é aceitável, sendo em imersão, né? Então, o batismo ele deve ser um ato certo, mas com motivo certo. A gente não tem que se batizar porque viu o outro se batizando ou porque acha que é uma regra a se seguir. A gente deve envolver-se e não fazer só por fazer. A gente deve entender que o ato do batismo é o sepultamento na água. Como se você morresse o velho homem e nascesse o novo homem. E o motivo do nosso coração tem que ser o perdão dos pecados. A gente entender que Deus perdoou os nossos pecados e a partir dali a gente tem uma nova vida. Porque a gente escolherá ter uma nova vida e não porque vai ser uma mágica assim, ó, plim. Não. Vai ser um trabalhar de Deus na nossa vida, se a gente permitir, se a gente ouvir a Deus. Então, o batismo ele é essencial também para a salvação, biblicamente. Então, para fechar esse vídeo, eu termino falando do início, né, que a gente falou lá, que vai ter o dia do julgamento, o julgamento de Deus. E está lá em Mateus 7, que eu li lá no início,
e Lucas 22-30, que diz justamente para mim e para você: será que nós estamos prontos? Será que realmente nós somos convertidos? Será que a gente está se preocupando apenas em profetizar no nome do Senhor, expulsar demônio, realizar milagres? Ou a gente está afastando da nossa vida o mal, deixando de praticar ele e transformando a nossa vida num exemplo, né? Vamos pensar, né, sobre isso e pedir a Deus que nos ajude nos pontos que a gente ainda não consegue. Porque em nome de Jesus, nós iremos conseguir cada dia um pouco mais. Amém? Espero que esse vídeo edifique a sua vida e a sua fé. E que a gente possa confiar na verdadeira conversão. Não de boca, não de milagres, não de profecias apenas, mas de transformação de vida. Em nome de Jesus. Amém.